Olá, eu sou André de Azevedo e você está com o programa Em Foco, que hoje tem a imensa alegria de receber no seu estúdio o professor Celso Antunes, uma das grandes referências brasileiras e mundiais sobre o processo da educação. Ele possui entre livros didáticos mais ou menos 180 livros editados, fora artigos e outros livros. Realmente é uma referência nacional para o meio acadêmico e para aqueles que se aventuram na tarefa de educar. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. Olhei no seu site, sua agenda é realmente esticada, corrida de um lado para o outro do Brasil, mas conseguiu reservar um tempo para a gente trocar algumas ideias, bater um papo. Muito obrigado mesmo, professor, por estar aqui. Mas olha, é uma honra, é um privilégio. Eu sempre tive referências assim admiráveis da Unipar, em todo o seu trabalho de ensino, de pesquisa e extensão. Então, estar aqui, para quem milita na educação, guardando suas devidas proporções, é como estar num templo para quem cultua uma religião. Olha, algo sagrado realmente. Né? Verdadeiramente. Falando de Unipar, professor, qual é o motivo que o trouxe aqui, a primeira vez que o senhor vem para cá, né? Primeira vez, eu já estive em muitos municípios do Paraná, de outras partes do Brasil. O Muarama nunca tinha vindo. E a Unipar quis reunir o corpo docente dos seus vários campos para um estudo, para reprogramar 2012 e para, de uma certa forma, refletir sobre algumas mudanças que pretendia empreender. E entendeu que deveria abrir este encontro com uma palestra, então eu tive a honra de ser convidado e de participar desta manifestação. A temática da palestra qual foi, professor? Foi o tema "Quanto vale um professor?", como uma pergunta. Não é? E, de uma certa forma, refletir sobre casos autênticos de professores geniais que eu conheci e concluir que o valor do trabalho que ele faz, no caso daquele professor relatado, não tinha preço. Por isso, a palestra não era "Quanto vale um professor?", era "Quanto vale um professor?", porque não se tinha resposta, uma vez que era um valor indimensionável. Sim. O senhor, logo no começo da conversa, fez uma analogia da vida de educação, do educador, do professor, com uma espécie de encontro com o sagrado, do templo, né? Todo encontro sagrado envolve um momento decisivo, em que o sagrado se revela. Para o senhor, no campo da educação, qual foi esse momento que o senhor disse assim, puxa, eu quero trilhar esse caminho do processo do educar? Quando foi isso? Muitos anos atrás, eu inicialmente era formado em geografia, depois eu fiz pedagogia, mas eu era formado em geografia. E eu me lembro que eu dava aula num colégio de freira, Colégio Talamares, em São Paulo. E, naquela época, essencialmente feminino, e num determinado momento, até para criar uma motivação, para abrir um instante de alegria, eu interrompi uma chamada que eu fazia, chamada dos alunos, e, levantando de uma maneira inopinada da cadeira, me dirigi a uma primeira aluna e disse: "Margarete, o que é um espelho?" Para uma segunda aluna, o que é uma garrafa? Uma terceira, o que é uma vidraça? Perguntando coisas assim, da rotina e que, obviamente, não fazia parte de programação nenhuma. Depois eu voltei, continuei a chamada e, dando continuidade à brincadeira, mas com um ar muito sério, eu voltei à primeira aluna e, obviamente, ela não sabia conceituar o que era um espelho. Ela não sabia conceituar a outra aluna o que era uma vidraça. E aquilo terminou, para mim, no primeiro momento, apenas como uma brincadeira. E para os alunos também? Os alunos também, logo depois. Eu disse: "Olha, gente, estou brincando com vocês." Até uma delas, num determinado momento, angustiada, disse: "Professor, vai cair na prova." Eu disse: não vai cair na prova. Clássica pergunta, né? Não tem e tal. E passou. Na tarde daquele dia, em casa, eu comecei a conversar comigo mesmo e, lembrando da cena da manhã, eu disse: "Não, Margarete", era o nome da primeira aluna, "não vai cair na prova. Mas Clima vai cair na prova. Caatinga vai cair na prova. Restinga vai cair na prova." Aí eu senti um frio correr pelas espinhas. Porque eu disse: meu Deus, se esta criança não é capaz de conceituar aquilo que ela vivencia, aquilo que ela tem em mãos, aquilo que ela vê, como eu posso esperar que ela conceitue alguma coisa abstrata, fria, que ela tirou de um livro? Então, seguramente, ela não está aprendendo, ela está memorizando. Ela vai dar aquela resposta que coincide com aquilo que eu espero que ela responda, e aquilo é certo. Isso provocou uma angústia, porque, é óbvio, eu tinha que continuar dando os meus conteúdos curriculares e tal. Disso nasceu uma iniciativa de fazer uma cartinha
em língua portuguesa, a única língua que eu me expressava na ocasião, e mandar para todos os institutos de educação de um catálogo que eu tinha pego na faculdade, me apresentando como professor e pedindo que me enviassem materiais gratuitos sobre a aula, sobre o ensino naqueles países e tal, absolutamente certo de que era uma inútil despesa de correio. Não havia, evidentemente, e-mails, eu estou falando aí de 1968, 69, mas surpreendentemente eu recebi muito material. Evidentemente que muito eu tive que descartar, porque vinham em línguas que eu não tinha a menor possibilidade de dominar. Mas alguns outros, em línguas hispânica ou italiano, eu comecei a decifrar e percebi que a aula, como nós a concebíamos aqui, não era necessariamente o conceito universal de aula. E a partir daí eu comecei a me interessar por isso e imediatamente a traduzir na minha ação pragmática com os alunos aquilo que eu ia tentando descobrir, adaptando daquele material que eu li. E a partir daí começou a se desenvolver esse encanto que me levou mais tarde a cursar pedagogia, enfim, a me dividir. Porque não deixei de ser o professor de geografia, mas paralelamente comecei a ser convidado para funções de coordenador, de diretor, e isso me deu aquilo que as aulas não me davam, que era a verticalidade, que era poder trabalhar a criança, trabalhar o aluno adulto, e não apenas aqueles com quem eu tinha aulas regulares, no que se chamava na época o ginásio, que seria hoje o ensino fundamental. Foi, portanto, esse momento que abriu esse caminho. Foi algo luminoso, realmente. Eu creio que foi luminoso, porque até hoje eu não consigo entender que força misteriosa me levou a parar uma chamada no meio, imagina, numa época que o ensino era muito convencional, levantar e de uma maneira que não parecia brincadeira, ainda que eu tivesse intenções de brincar, perguntar para as alunas o que era vidraça, o que era botão, o que era, enfim, objetos do uso cotidiano. Então foi quando eu senti que eu tinha que buscar alguns caminhos diferentes e essa jornada nunca mais parou. O ponto inicial do teu processo de rever a educação. Exatamente. Creio que a Margarete hoje deve ser uma velhinha bem idosa faz muito tempo. Talvez ela nem lembre do fato, mas foi muito marcante na minha vida. Que bom. Professor, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Pois não. A gente volta já conversando um pouquinho sobre isso. A partir desse momento luminoso, como se destravou o olhar da educação para o senhor e sua contribuição para o Brasil. Não saia daí, é rapidinho, a gente volta já com o programa Em Foco. Hoje, conversando com o professor Celso Antunes.